Hoje vamos falar, dentro da reflexão A Razão da Fé, sobre o tema o exercício da fé. O tema fé é muito abrangente, mas eu queria que a gente se posicionasse sobre a ação da fé em nós. E diante disso, podemos perceber que Hebreus fala sobre a ação dos homens que pela fé agiram em conformidade com a vontade de Deus. Em nossa vida, novas criaturas a partir de Cristo Jesus, também temos essa mesma realidade a ponto de sermos chamados de cartas vivas. O exercício da fé se faz necessário hoje, por quê? Porque vivemos a realização de Cristo em nós, ou seja, a nova criatura. A fé traz a realidade do homem espiritual, da nova criatura em nós. E isso se dá por meio da fé em Cristo Jesus, que nos faz operar conforme a sua vontade. Nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de fazer acontecer, ou melhor dizendo, eu não tenho como realizar a vontade de Deus. Isso se dá pura e simplesmente por meio da fé. Daí o tema de hoje, o exercício da fé. Nós não podemos confundir fé com crença. Fé também, já disse antes, não é sentimento. E fé também não é intelectualidade. Fé é revelação de Deus para o homem, no homem, agindo para que nós, dia após dia, sejamos aperfeiçoados por meio da ação do Espírito Santo em nossa vida. E isso é algo muito importante. Considerando a leitura da carta de Tiago, escrita para as 12 tribos de Israel, nós podemos notar que Tiago faz sim uma abertura específica sobre o exercício da fé. Embora Lutero considerasse uma carta de palha, nós podemos entender que a carta de Tiago é uma carta objetiva. Ele inicia já no segundo versículo uma admoestação. E Tiago nos chama a atenção para vivermos a realidade da fé. E esse é o momento em que precisamos começar a desenvolver, por meio do Espírito de Deus, esse ofício. Precisamos vivenciar a fé. E este é o nosso maior desafio. O nosso desafio é viver a realidade da fé que Cristo, por meio do seu Espírito, desenvolve em nós. E aí eu posso compreender que a fé gera em minha vida atitudes, ações que estão comprometidas com ela e não com a vontade humana, com o pensamento humano, com o modo de vida. Não é a fé movida por tradições humanas, mas é uma fé que se baseia em Cristo por meio da sua palavra, que vai revelando em nós as características de Cristo Jesus. E eu quero aqui fazer uma leitura em Tiago, capítulo 2, o verso 18. Na realidade, você deve ler o livro de Tiago para ter uma compreensão mais clara, porque ele fala também sobre a ética e a vida cristã. Então, Tiago nos afirma, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras.
Este é o desafio que nós somos chamados, por meio do Espírito de Deus, a realizar em Cristo Jesus. Sim, precisamos obrar, fazer, ou como outros preferem chamar, frutificar. E é dentro dessa realidade que hoje nós somos chamados a entender que a fé não é apenas crença. Não basta eu dizer eu creio em Jesus e, portanto, tenho fé em mim, quando na realidade eu não vivo essa experiência, essa vivência. Ou seja, por meio do Espírito Santo em minha vida, eu sou levado a praticar ações que não são baseadas com a minha mente, mas são baseadas com a novidade que Deus propõe em Cristo para a minha vida. Essa é uma realidade. A fé acontece no ambiente singular. A fé acontece no ambiente da pessoa. Então, não posso considerar que a fé que eu tenho com Deus é uma fé coletiva. Não. É um ambiente singular, onde Deus trabalha em minha vida e por meio da ação de Deus em mim, eu consigo então fazer aquilo que o agrada e não agrada a minha pessoa. Isso quer dizer que essa singularidade da fé transforma a minha existência. E assim eu posso, por meio da ação de Deus em mim, transformar a vida do outro. Ou melhor dizendo, para que você compreenda, eu posso servir a Deus servindo o outro. Essa é a realidade da fé. Porque a fé, ela não pode agir sem que a fonte seja o amor de Deus expresso em Cristo Jesus. O fato de Cristo ter nos amado e se entregado por nós, e feito isso de forma em que, por amor, Ele nos encontrou, perdoou, salvou, redimiu e justificou, isso se dá porque Jesus fez de forma graciosa. A graça dele foi que foi expandida e nos alcançou. Muito bem. Do mesmo modo, é pela fé e tão somente pela fé que eu vou amar e adorar a Deus em Cristo Jesus e sem nada em troca. A fé não está me obrigando a nada, mas a fé vai me fazer compreender quem Deus é e o quanto as minhas ações devem estar alinhadas à sua vontade. Logo, quando olhamos para a fé, enxergamos claramente que é uma ação direta de Deus, sem intermédio de ninguém, sem intermédio de religião, da igreja, de coletivo. É algo que acontece no ambiente entre Deus e você. Por isso, o exercício da fé. Por isso lemos em Abacuque, e eu repito mais uma vez aqui, Abacuque 2, verso 4, o justo vivenciará a fé. Por que vivenciar? Ele vai experimentar na sua vida a fé. Esse é o ponto máximo que nós precisamos compreender. E eu quero aqui trazer ainda uma fala muito importante de um historiador de direito, filósofo e teólogo francês, Jacques Ellul. Ele nos fala algo importante sobre a fé. E ele fala a seguinte frase: a fé individualiza. Ela é sempre e exclusivamente uma questão pessoal. Fé é o relacionamento pessoal com Deus que se revela como uma pessoa. Esse Deus singulariza a pessoa, coloca à parte e confere a cada pessoa uma identidade que não é comparável à de nenhuma outra. A pessoa que ouve a palavra de Deus é a única a ouvi-la. Nesse ato ela está separada das outras pessoas.
e nele ela torna-se única, simplesmente porque o elo que liga esse indivíduo a Deus é único, exclusivo e inviolável. Trata-se de um relacionamento singular com um Deus único e absolutamente incomparável. É importante notarmos que essa verdade dita por Jack Ellul nos leva à compreensão maior do que seja a fé. Por quê? Porque a fé age em você. É Deus que, por meio da fé, transita agora e leva a nossa vida ao entendimento, à revelação de quem Ele é. Nós não podemos considerar uma definição de fé apenas com o versículo. Fé fala sobre vida, fé fala sobre transformação, fé fala sobre nova identidade, fé fala sobre nova criatura. Se eu digo que tenho fé em Deus e não tenho vivido essa nova criatura que eu tenho em Cristo Jesus por meio da fé, eu preciso orar ao Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia da minha existência e me faça perceber de forma clara, límpida, sincera e direta dentro em mim de quem Ele é por meio da fé. Eu e você precisamos exercitar a fé e isso só se dá pela nova criatura. As coisas velhas são passadas, os pensamentos, a forma de pensar, tudo isso é desconstruído pelo Espírito Santo de Deus e nos faz então entender que, por meio da ação do Espírito de Cristo, nós podemos fazer a vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Nesse sábado, teremos mais uma vez a sala virtual e eu convido você para participar conosco. Até lá!